Hello, hello! Good morning, English hackers, e seja bem-vindo para mais um episódio de Acabei de deixar meus filhos na escola com Braden Chase. E estou muito animado para estar aqui com vocês. Estou com um conceito que eu quero compartilhar aqui, que talvez um pouquinho complicado, mas vamos lá. Então, dentro dos livros das escolas onde você for estudar, sempre fala de gramática. E gramática é importante. Porém, não é a única coisa. Já falo bastante sobre vocabulário e a importância de vocabulário. Se você tiver o gramática completamente errado e simplesmente jogar palavras, vamos entender, né? Vai ficar super esquisito, né? Talvez demore para entender, mas vamos entender. Jogando palavras suficientes, palavra correta, né? Vamos entender. Então, vocabulário é super importante. Porém, tem certas palavras e certas frases que não seguem gramática e também não seguem vocabulário exatamente. É uma coisa bem interessante e chamamos isso no inglês de idioms. Ou seria quase tipo idiomas, né? Idiomas. E essas são expressões idiomáticas. Tipicamente traduzimos idioms como expressões idiomáticas. Ou frases idiomáticas, algo desse tipo. Então, essas expressões idiomáticas, todas as línguas têm. E em todas as línguas, a mesma coisa acontece. São palavras ou frases que não seguem gramática, nem vocabulário, nem dicionário correto, porém, todo mundo entende. É uma expressão idiomática. É uma frase, uma palavra que não deveria fazer sentido, porém faz sentido. Esse tipo de coisa, tá? E um exemplo clássico do inglês é kick the bucket. Então, kick significa chutar, the significa a, né? Ou a. Bucket significa balde, ou seja, kick the bucket é chutar o balde. Tá? Chutar o balde. Tá, kick the bucket. Tá? Tipo, não faz sentido. Pra que eu iria chutar o balde? Não faz sentido. Tá? Tipo, dá bastante confusão. As palavras faz sentido. Kick the bucket. Tá seguindo gramática. Kick the bucket. Porém, pra que eu iria chutar o balde? Tipo, não faz sentido. E ainda fica pior quando alguém fala e dentro de uma frase usa uma certa situação, você fica, não sei. Kick the bucket é uma dessas expressões idiomáticas. E essa expressão significa, no coração, na mente, quando alguém fale essa frase para mim, kick the bucket, tem um significado. E somente isso. Tá? E qual é esse significado? Morrer. Pra quê? Não sei. Tá? Tem uma história, né, atrás disso. Alguém já fez bastante pesquisa sobre a história, né, de alguém fez isso e... Enfim. Então, tem porquê. Porém, não importa o porquê. Para a maioria, para 99,96% do mundo, não importa esse porquê. A ideia, kick the bucket, no inglês, é uma expressão idiomática que significa morrer. Exemplo, né? Situação. O que você iria falar, né? Não é grosseiro, porém usamos de uma maneira quase irreverente, vamos falar assim, para falar sobre alguém que morreu. Porém, se for uma pessoa super respeitado, eu não iria usar essa palavra, essa expressão, né? Viu? Na minha mente, processe como uma palavra. Kick the bucket é uma palavra. Mas não é, são três. Se, por exemplo, algum presidente de um país morrer, eu não iria falar, ele kicked the bucket. É rude, igual eu falei,
irreverente. Porém, comediante iria usar isso, tentando tirar sarro, né? Ou contar uma piada sobre alguém, ou sobre o gato de alguém, ou sobre o cachorro, ou sobre alguém. Enfim, né? É uma coisa irreverente dessa maneira para poder falar. Não é desrespeitoso e não é grosseiro, né? Não é uma coisa ruim, não é palavrão, nada disso. É super normal. Eu não uso todo dia porque eu não falo sobre pessoas morrendo todo dia. Porém, se você tivesse nessa vida, talvez você falaria bastante. Aí, eu queria dar um exemplo do português para ajudar vocês a entenderem essa perspectiva. Porque muitas vezes eu dou essa explicação sobre kick the bucket e o povo fica entendendo superficialmente, né? Eu quero puxar isso para dentro um pouquinho no português. E um exemplo que ainda me deixa assim, depois de quantos anos? 15 anos, né, de falante do português, é a expressão cueca virada. Que é difícil para mim ainda, né? Porque no português isso é uma comida, né? Cueca virada é algo para comer, né? Vocês sabem que vocês sabem até melhor do que eu. Eu nunca comi por causa do nome. Eu não consigo comer a coisa porque eu penso numa cueca e virada e não, tipo, é difícil para eu entender. Eu já sei falar, eu sei o significado, eu consigo comunicar com as pessoas, eu já fui para a padaria, eu vi ali, né, para poder comprar, eu nunca comprei. Mas essa ideia, né, é isso que acontece na mente para nativo, né, do português, uma coisa tão obviamente nativo, tão óbvio, né, o entendimento daquilo. Se eu falar a frase, né, eu quero uma cueca virada para vocês somente vão direto para aquela comida. E acabou. Ninguém vai ficar pensando, por que ele quer uma cueca? Eu não quero virar a cueca para ele. Tipo, ninguém vai ficar confuso sobre isso. Nunca. Vão saber exatamente o que é essa comida, como na padaria para pegar. Todo mundo vai entender isso. Ninguém vai ficar confuso. E da mesma maneira, kick the bucket, nessas expressões do inglês, não fazem sentido gramaticalmente, igual a tradução, né? Cueca virada, não faz sentido. Tipo, faz sentido, né? Cueca virada. Mas o sentido que gramaticalmente faz não é o sentido que comunica para seu cérebro, para sua mente. Se eu falar uma cueca virada, aqui cueca, né, que eu não tenho, aqui, não é o que você vê na mente. Vocês pensam sobre a comida. E aprender esse tipo, toda língua tem isso, inglês tem isso também, né? Essa estrutura de certas frases fixas. Em inglês tem muitas, português tem muitas dessas frases que são coisa fixa, que tem um significado. Porém, o significado, que eu vi um tempo atrás, só para dar outro exemplo do português, um burro amarrado na sombra. Talvez isso seja muito baiano, né? Porque eu ouvi de pessoas lá da Bahia. Eu não sei, Nordeste, não sei. Você fala de alguém que tem bastante uma vida boa, que tem muito dinheiro, que tem uma casa, que tem viagem, tudo isso. Você fala que essa pessoa tem o burro amarrado na sombra. E para mim não faz sentido porque nenhuma dessas pessoas tem um burro. E para quê? Que estamos falando aqui? Mas a ideia é de burro amarrado na sombra, é que a vida é boa, que a vida tá tão boa que nem o burro precisa trabalhar. Ou outro, falando de burro, né? Cor de burro fugindo, né? Outra expressão que tem ali. Super comum. E tem conceito, e tem comunicação específica, né, no português, que todo mundo entende. Porém, superficialmente, a gramática para alguém que está aprendendo algo não faz sentido. A gramática não faz sentido, a tradução não faz sentido. Não tem como entender aquilo sem captar e participar dentro da cultura e ver a coisa usada, né, no dia a dia
E como e quando e tudo isso. Então, essas... no inglês tem muito disso, né? Eu uso kick the bucket para não sobrecarregar, não fica demais, porque eu poderia falar de dezenas dessas frases típicas que temos no inglês. Essas expressões idiomáticas, idioms. Para nós, como linguístico, né, treinado na faculdade, isso encaixa no assunto de vocabulário. São palavras que têm sentido e significado específico. Porém, desobedece às regras gramaticais. E no inglês e no português, isso é super comum, de ter certas frases que desobedecem a gramática. E ao vocês aprenderem o português, vocês vão perceber, aprender o inglês, vão encontrar certas frases que de vez em quando não faz sentido, nunca. Porque, what? Não. Só vai captando, processa como isso, essas expressões idiomáticas. Tá, essa frase não está fazendo sentido para mim, porém, eu sei que faz sentido para o nativo, então eu vou aprender que essa junção de palavras, essa expressão, essa frase aqui, tem esse significado. Eu não entendo exatamente porquê, e como, e quando, e tudo isso, e tudo bem. Eu simplesmente vou captar essa frase, essa estrutura como com esse significado e ponto final, vamos lá, entendeu? É esse tipo de coisa que precisamos fazer. Se você consegue desenvolver esse músculo de pegar frases, expressões idiomáticas e outras coisas que talvez não faça sentido para você, façam sentido para você, porém você sabe que está correto, e simplesmente captar e entender, tá? Eu não entendo porquê, mas essa frase aqui significa isso aqui. Se você consegue captar aquilo, você vai acelerar pra caramba sua proficiência no inglês. Porque tem muitas coisas mais ao fundo do inglês que não bate com o português, não bate com as regras tradicionais. Você não consegue entender sobre o inglês a não ser dentro do inglês. Entendeu? Tem certas gramáticas e estruturas que eu simplesmente não ensino no português, porque não tem como ensinar no português. Eu somente ensino nas aulas mais avançadas no inglês, porque precisa de temas, palavras, vocabulário e estruturas que são únicos para o inglês. E não tem como explicar isso fora do inglês corretamente. Então, eu aprender essas expressões idiomáticas, eu espero que ninguém vai kick the bucket, nunca, todo mundo vai viver para sempre, e até a próxima. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloque aqui embaixo, e amo vocês, obrigado pelo seu tempo, e até a próxima. Tchau!